O procurador-geral da Venezuela afirmou hoje que mais de 500 pessoas presas nos protestos após as eleições presidenciais já foram soltas. Os manifestantes foram às ruas em julho para contestar o resultado oficial, entre aspas, que apontou a reeleição do ditador Nicolás Maduro e para exigir a divulgação das atas eleitorais. Luciana Tadeu, você que conhece tão bem a Venezuela, esteve lá durante a eleição. É uma tentativa de acalmar a comunidade internacional para dizer, olha, Maduro vai tomar posse agora para a reeleição, mas os protestos são águas passadas? Parece uma tentativa de lidar, sim, com essa pressão internacional que tem acontecido em diversos fóruns internacionais em que vários países têm pedido a libertação de presos que se considera que foram presos injustamente durante esses protestos pós-eleitorais, Uribe, e a menos de um mês da posse de Nicolás Maduro, que foi declarado tanto pelo Poder Eleitoral como pelo Poder Judicial da Venezuela como presidente eleito nessas eleições de 28 de julho. E aí, então, o Ministério Público divulgou hoje um comunicado assinado pelo próprio Procurador-Geral da Venezuela, dizendo que de 10 a 14 de dezembro houve um acordo com o Poder Judicial para 179 revisões de casos de pessoas que estavam presas e que, se somando às solturas que já tinham sido realizadas semanas atrás, se somam 533 solturas dessas pessoas que a oposição considera que são presos políticos da Venezuela. O que as autoridades venezuelanas afirmam é que elas estariam envolvidas em episódios de violência durante esses protestos que aconteceram depois das eleições, justamente contra esse resultado anunciado pelas autoridades venezuelanas. Isso num contexto, como a gente mencionava, de muita pressão internacional por essas solturas, denúncias de, inclusive, situações irregulares em presídios. Tem uma organização chamada Fórum Penal na Venezuela que acompanha a situação desses presos. No próprio fim de semana diz que havia relatos de familiares sobre situação irregular em um desses presídios na Venezuela. Há diversos protestos de familiares do lado de fora de presídios. Foi registrado ao longo desses últimos meses, dizendo que a situação dos presos estava difícil, que muitas vezes não tinham informação sobre esses presos, fora diversos relatos do que eles consideram desaparições forçadas na Venezuela, quando a pessoa é presa e depois, a gente vem relatando isso, na verdade, desde antes da campanha eleitoral, desde o começo desse ano, um procedimento muito comum. A pessoa desaparece, não se sabe dela durante várias horas e depois de, às vezes, mais de 24 horas, se sabe que ela acabou sendo presa, mas mesmo assim ela é mantida sem nenhum contato com familiares, advogados. Essa é uma denúncia muito frequente da oposição, Uribe. Mas é importante lembrar que, apesar dessas 533 solturas, o próprio governo tinha admitido que são cerca de 2 mil presos desde os protestos eleitorais. Então, a gente estaria falando aí de cerca de 1.500 pessoas que ainda precisam ter o seu processo revisado. Cenário completamente turbulento da Venezuela e ele conseguiu. Não tem ninguém questionando, apesar da assinatura do Acordo de Barbados, e Nicolás Maduro continua como um ditador no cargo sem questionamentos. Obrigado pelas informações, Luciana Tadeu.